Pessoal, estamos começando mais uma edição do podcast Pode Inova e hoje temos mais um convidado especial, uma pessoa que a gente admira bastante, um empresário de sucesso aqui da cidade de Jundiaí, São Paulo, que é o Alexandre Borim. Borim, seja muito bem-vindo, toca aí, cara, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Jones. Obrigado por aceitar o convite. Nossa, convite massa esse daí, muito legal. Prazer estar com você, cara. É um prazer enorme ter você aqui, Borim. Eu sempre começo o nosso bate-papo perguntando um pouquinho mais sobre a pessoa que está aqui. Então, ao invés de eu dizer, o Borim, ele é engenheiro, ele é isso, fala você, Borim, quem é o Alexandre Borim? Alexandre Borim Cardoso, há 44 anos. Sou esposo da Débora há 14, pai do Rafael há 9 e pai do Gustavo há 7 anos. Né? Empresário há 5. Empresário há 13, jundiaiense há 5. E tive uma carreira basicamente como executivo e depois decidi empreender, né, Jones? Eu sempre falo que o empreendedorismo é um caminho fantástico e a gente costuma muito estimular, porque o empreendedor tem que estar próximo de outros empreendedores para que a gente possa não esfriar e sim ter sempre garra, sempre vontade de fazer mais, né? Mas assim, desde os meus últimos 5 anos, eu diria, tenho muito me esforçado em trabalhar naquela ideia do pense global, mas atue local, né? Então eu tenho atuado muito com o governo, adoro o governo, sou sociedade civil, mas gosto de governo. Continuo sociedade civil, mas quero interagir e trabalhar com o governo, né? Então tenho atuado no Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, onde somos pares lá, né? Você como vice-presidente, e gosto muito de me envolver com causas que realmente impliquem uma reforma social, né? Eu costumo dizer que às vezes as pessoas são julgadas pelo sucesso, mas o sucesso da pessoa deve ser julgado pelas coisas que ela abre mão, eu costumo dizer, né? Não vamos julgar as pessoas por onde elas chegaram, mas o que elas abriram mão para chegar onde chegaram. E o próprio sucesso, às vezes, a gente tem que abrir mão dele. A gente tem que parar de correr atrás do nosso próprio sucesso e pensar também em contribuir com quem não teve tanta oportunidade, com quem não tem esse sucesso, e começar a ajudar. Eu acho que essa moda que se vê do ESG, né, que é esse balanço que as empresas têm buscado nos seus investimentos, na governança e no social, ele também existe no nível da sociedade. Nós também temos que ser socialmente responsáveis, temos que atuar com o governo e obviamente, com o meio ambiente também. Então, eu acredito muito nisso, da gente trabalhar realmente um capitalismo mais moderno. A nova geração tem esse capitalismo mais claro dentro de si. Do compartilhar, né? Do compartilhar, da busca por propósito. E isso é muito legal de ver acontecendo. Eu acho que a minha geração, eu tenho 44 anos, como disse, ainda não tem essa pegada tão forte, mas isso está cada vez mais presente e a gente tem que aproveitar isso nos jovens, né? Então, realmente, buscar formas de se desenvolver o capitalismo sustentável, dividir riqueza efetivamente através do capitalismo. Ninguém aqui é contra, acho que é um sistema que funciona muito bem, porém a gente precisa endereçar os reais problemas que acontecem mesmo, né, desde muitos e muitos anos no Brasil, né? Nessa carreira que eu tive aí, eu fiquei 12 anos como empreendedor na Prestos, antes disso como executivo na Ericsson, quase 10 anos, e o capitalismo vai seduzindo você. Então, você é executivo, cada vez te dão mais desafios, daqui a pouco te dão carro, daqui a pouco aumentam o seu salário. E você vai sendo engolido pela máquina, né? O sistema capitalista. Então, é importante também a gente ter uma visão de pular fora disso, não ser engolido, pelo menos, e trabalhar de uma forma mais equilibrada, né? Então, isso tem sido a minha saga aí há mais de 10 anos. Tive várias chances de morar fora para trabalhar não sei aonde, e eu sempre pensei, o meu lugar é aqui, eu nasci aqui. E é nesse Brasil que eu preciso fazer o que eu tenho que fazer, né? Então, acho que todo mundo tem que ter um pouco dessa visão de missão, de propósito, que vem muito trazido pelas novas gerações. Isso é inovação pura, né, Borim? Inovação, lembrando, né, para todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube, lembrando, não é só tecnologia, são as práticas, né, Borim? Você acredita nisso também? Porque pelo que eu estou ouvindo da sua história, da sua trajetória, você prega isso, você não apenas defende a questão da inovação nas práticas, naquilo que você executa, na forma como você empreende, até na inovação desse capitalismo, né, para você não ser engolido por ele, mas podendo ajudar, podendo compartilhar, podendo deixar mais para o ambiente do entorno. É isso que você acredita? Total. Na verdade, inovação e tecnologia, em geral, caminham juntos, mas não são necessariamente algo um dependendo do outro, né?
A inovação pode ser simplesmente uma forma de se trabalhar a sociedade civil com o governo. Isso é uma inovação. Um governo aberto, não é open government, que é a forma como se trabalha nas gestões e nas democracias mais modernas, né, como a Estônia, que tem um governo super aberto, super eletrônico. Esse conceito implica numa inovação, que é como o cidadão interagir com o governo. E não é só falar de aplicativo ou de site que faz tudo. Não é tecnologia, necessariamente. É realmente a forma e os princípios como o governo trata o cidadão, por exemplo. Na Estônia, se você de alguma forma abrir algum tipo de pedido para a prefeitura ou para o governo, e aquilo, por exemplo, exigir um fornecimento de um documento, você vai fornecer a cópia da sua carteira de motorista, por exemplo. Existe um conceito, isso é inovação. Um conceito de que se o cidadão já forneceu essa cópia de documento uma vez, ninguém do governo pode solicitar novamente a ele o mesmo documento, porque o governo tem que ter os documentos organizados, né? Afinal de contas. Então, isso é inovação. Isso é um governo aberto, isso é um governo mais moderno nessas iniciativas de inovação. Né? Você fala muito de governo, né? Eu já percebi que você gosta bastante de atuar, mesmo hoje sendo sociedade civil, sendo um empresário, não tem cargo, enfim, não trabalha no governo. Mas como que você acha que deve ser a participação do cidadão em relação ao governo? Qual que é essa? Como que você entende que isso hoje é muito distante? Nós estamos num caminho de aproximação. Como que você enxerga isso, Borim? Sim, eu sempre tive muito medo, né, daquela frase todo político é ladrão. Porque a gente escuta isso. E eu jamais repeti isso na minha família, né, para os meus filhos, porque quando a gente faz isso, a gente está estigmatizando que líderes, como meu filho pode ser um, assumam seu próprio governo, façam errado, né? governo. E se ele tem esse preconceito, só pessoas que realmente não estariam tão preparadas e não foram tão mal brifadas para assumirem o governo, e daí é ruim. Então eu acredito muito que o governo não é só você votar e ser representado. O governo é você continuar voando junto com as decisões. Empreendedorismo também é assim. Tem muita gente que fala assim, não, esses empreendedores são meio loucos, eles têm uma ideia na cabeça, eles vão e pode dar errado. Olha, empreendedorismo pode dar errado, mas o que as poucas pessoas sabem é que você não faz uma empresa como se fosse chutar um pênalti. Para chutar um pênalti, você mira no gol, chuta, o tempo de interação que você tem com a bola é mínimo. E isso define a direção que a bola vai. Agora, numa empresa, quando você vai empreender, você não vai chutar por um mínimo período e deixa a bola ir. Por sorte, você vai acertar o gol. Não, você vai como subir na bola, como se fosse um foguete. E você, como empreendedor, vai voar essa bola em direção ao gol. Então, se algo der errado, você vai pivotar. Se algo não for da forma como você esperava, você melhora. Então, não é tão loteria assim o empreendedorismo. O governo é a mesma coisa. A gente não pode fingir que basta a gente votar e tudo vai dar certo ou tudo vai dar errado. Não, a gente tem que subir em cima dessa bola, pilotar, influenciando o governo, atuando junto com o governo. Olha, eu tenho sido muito bem recebido em Jundiaí, com isso, com essas iniciativas, onde a sociedade civil se aproxima. A gente vai falar do Drake Valley possivelmente, mas é justamente isso, de aproximar a sociedade civil do governo para que a gente tenha especialistas da sociedade civil atuando junto, recomendando, sugerindo, cobrando também, por que não dizer, mas fortalecendo com isso as decisões, né? Então, várias atividades pro bonos conjugadas com o governo, porque no final das contas, o governo é a forma mais poderosa que se tem de transformar o público. A gente quer transformar a sociedade, o governo é a ferramenta mais poderosa que a gente deve usar. Então, existem muitos desafios, a inovação é uma delas, e até trazendo para esse âmbito que é o âmbito do podcast, né? Veja, os Estados Unidos foi descoberto em 1492, junto com a América. O Brasil foi descoberto 8 anos depois. Só 8 anos depois. Só 8 anos depois. Isso significa o seguinte, que diferença, né? Que diferença. Então, a gente, né, se quer transformar o público, quer trabalhar com inovação, principalmente que eu acho que é uma ferramenta de transformação gigantesca, de geração de oportunidades, geração de riquezas, trabalhar a base da pirâmide. Mas se a gente quer, de fato, mudar o país e mudar a forma como as coisas estão configuradas hoje, a desigualdade social, esses diversos problemas que a gente enxerga, a gente precisa pensar o que aconteceu nesse meio
meio de caminho aí, né, de 1492, 8 anos antes dos Estados Unidos, 1500 até hoje, e aí, como fica o Brasil? O principal país do mundo versus um que é um país emergente como E nós, aí, né? O que né? aconteceu? Então, o que aconteceu? Você vê, então nós tivemos uma abolição de escravatura muito mal conduzida, né, desde lá o começo. Então nós tivemos lá uma camada não absorvida na economia do Brasil. E não podemos ser, vamos dizer assim, ingênuos de pensar que isso não tem consequência. Tem consequência até hoje. Então você tem uma desigualdade muito grande e o que falta principalmente nesse ciclo de pobreza que se configura logo abaixo de quem tem o suficiente para viver bem é que existe uma falta de oportunidade muito grande. Eu costumo dizer o seguinte, Jones, tem aliás, uma citação muito interessante de se fazer da Mackenzie Scott. Mackenzie Scott é ex-esposa do Bezos, ela chamava Mackenzie Bezos. E ela costumava dizer o seguinte: poucas pessoas com muito esforço chegaram ao sucesso. Porém, muitas pessoas, mesmo com todo o esforço do mundo, não tiveram sequer a oportunidade. Então, veja, volto a dizer, a gente tem que, né, rotular e até, né, julgar as pessoas não só pelo sucesso, mas pela carreira, pelo caminhar. O que elas abriram mão? Como é que foi? Quem ajudou elas para que elas tivessem chegado lá? Porque não basta você só... Às vezes a gente se engana, né? A gente acha que é meritocracia o capitalismo, e na verdade não. O cara pode se esforçar quanto for, mas ele não tem a oportunidade igual você. Então ele não é menos que você, mas ele tem aí um penalty, um handicap, né, para pagar. E vários critérios sociais que impactam nisso, né? Diretamente. Cor da pele, onde mora, filho de quem é. Tem uma série de questões aí que realmente deixam um para trás, o outro... Ó, urbanismo. Se o cara mora a 1 hora do trabalho para ir, 1 hora para voltar, no transporte público, ele tem 2 horas a menos no dia dele. Isso é relevante. Isso vai dar menos oportunidades para ele. Numa entrevista de emprego, ele já sai atrás. Não, ele não tem tempo de networking, Jones. Ele não tem tempo de sentar com um amigo para discutir uma ideia de negócio. Ele já está bastante atrás só pela falta de tempo que a gente acaba sujeitando a pessoa. Saneamento básico, pensa. Então, a família que tem um problema de saneamento básico ou de moradia, muitas vezes, ela tem pessoas doentes na casa. E aí a família toda se retorce para compensar isso, para ajudar. E volto a dizer, isso condena ao ciclo de pobreza novamente aquela família, muitas vezes. Então, a gente está longe de ter igualdade de oportunidades para todos. É por isso que a inovação eu acho muito importante. A gente poder, dentro de Jundiaí, por exemplo, que é onde a gente está atuando mais proximamente, gerar oportunidades para que as pessoas possam, elas, saírem desse ciclo. E a inovação permite muito isso. Então, vamos falar de cidade inteligente, por exemplo. Qual o impacto disso? Pró o cidadão, como a gente pode melhorar a vida dele. Então, por isso que eu adoro falar de governo, sou empresário, continuo sociedade civil, adoro, porém, governo realmente eu acho que é onde a gente pode transformar o público. Né? Vamos explodir um pouco mais essa questão da cidade inteligente. Hoje estamos falando muito disso, né? Cidade inteligente, novamente, não, assim como a palavra inovação não se refere apenas a tecnologia, hardware e software, e sim a práticas, a pessoas inteligentes usando o serviço público, a apropriação do cidadão à sua cidade, as oportunidades, a igualdade, a forma como ele se locomove na cidade. Mas dentro do seu entendimento, dentro daquilo que você acredita dessa inovação, como que você vê a boa cidade inteligente, ou melhor dizendo, o que é cidade inteligente de acordo com o que você acredita, Alexandre Borim? Muito bem, nós temos aí um grande tema, né? A cidade inteligente com a tecnologia que é a nossa praia, né, Jones? Com a tecnologia, com a inovação que ela permite, ela se desponta como uma grande oportunidade para a gente fazer esse ciclo também ser quebrado, o ciclo da pobreza, principalmente. Então, para mim, cidade inteligente é aquela que permite reduzir ou aproximar ou reduzir esses gaps, principalmente na questão de conectividade. Então, para mim, uma cidade inteligente tem todos os territórios e comunidades iluminados com internet. É simples, algo com qualidade, com realmente um dinamismo. Nós temos redes de fibra ótica incríveis aqui na cidade e em alguns casos existe iluminação de Wi-Fi, mas eu acho que a gente poderia ter algo bem mais poderoso. Então, em que sentido ela se torna inteligente? No sentido que ela fornece para a iniciativa privada acesso a dados, APIs,
você, super especializado nisso, sabe que existe um esforço muito grande dos governos em fornecer os dados, mas que a iniciativa privada possa se plugar, né, colocar a tomada lá, plugar a sua tomada nas APIs do governo, nos serviços que o governo, como cidade inteligente, vai fornecer, e com isso desenvolver negócio. Então, assim, até o jovenzinho que está fazendo um curso de programação, está estudando Python, ou coisa parecida, ou inteligência artificial, ele também poder plugar e disso sair uma inovação, disso sai uma empresa, disso sai uma startup. Disso sai, inclusive, uma ideia inovadora que possa ser comprada pelo próprio governo. Jundiaí está muito avançado em termos de arcabouço legal. Nós temos aí pelo menos 4 leis e decretos que são recentes, o último agora de março, onde existe uma série de possibilidades que já são previstas em lei, onde esses plugs e esses tráfegos de informação são já permitidos, né? Então, desde uma incubação da startup, que eu acho que nem é o grande diferencial, mas até o governo ser o primeiro cliente de algumas empresas, né? Então, isso eu acho muito interessante. Então, imagine esse jovenzinho que na cidade inteligência continuou ou conseguiu conectar seu plug e desenvolver um aplicativo legal. Poxa, a prefeitura pode ser o primeiro cliente dele. Testa, né? Testa em um bairro, testa em uma rua, testa em algum lugar. Marco civil da internet, marco civil das startups estimulam, inclusive, que pequenas empresas ou empresas inovadoras sejam alvo de aquisições e encomendas tecnológicas, né? Então, por que não estimular? Então, para mim, a cidade inteligente, ela tem inteligência, óbvio, de software, de sistema, inteligência artificial, tudo isso, mas também tem inteligência na maneira inovadora de incluir. E não é tecnologia daí. Volto a dizer, é a inovação que está na cidade inteligente que não depende da tecnologia. A gente não pode resumir a cidade inteligente a um portal ou a um aplicativo de celular. A gente tem que ser, de fato, inteligente. Né? Como eu citava o exemplo da Estônia, que, aliás, a razão disso ter acontecido é incrível. Não sei se você sabe a história da Estônia. A Estônia foi um país que, depois de emancipado da União Soviética, a população percebeu que tinha muita influência da máfia russa lá. E num ímpeto extremamente genial, até na minha opinião, a própria população, numa eleição, decidiu não eleger ninguém com mais de 19, 20 anos. Para dar uma limpada. Simples, não? Inteligente a menina. Muito inteligente. Eles fizeram isso e naquela eleição se elegeu basicamente só jovens que tinham muito menos rabo preso e problemas com tráfico de influência. E quando foi isso, Boris? Eu não me lembro agora. Será que foi lá para trás? Foi logo depois da dissolução da União Soviética, eu suponho 1980, por aí. Não deve ser muito longe disso, é bem recente. 1 ou 2 anos depois, a Estônia já era o país mais informatizado do mundo, explodindo com a internet e tudo mais, isso só se amplificou. Mas hoje é realmente um exemplo a ser seguido. Então, veja a inovação. A inovação não foi desenvolver um portal e o portal era magnífico na Estônia. Não, foi trocar as pessoas. Então, não estou dizendo que a nossa solução pode ser, mas quando a gente perceber que precisamos de sangue novo, a gente precisa ser capaz de não vamos eleger nenhum desses e vamos eleger novas pessoas. Olha só que transformação. Mas e o que mais, na sua opinião, o governo pode fazer para inovar? Por exemplo, uma coisa que eu percebo é que o governo tem um papel muito forte na questão do fomento. Por exemplo, você promove um evento de inovação na cidade, você está fomentando que aquele jovem que você falou da API, de repente conheça o Alexandre Borin, que é um investidor. Ou seja, sem esse fomento, talvez ele nunca conhecesse o Alexandre Borin. Quando você faz esse evento e o Borin talvez seja da banca de avaliação, ele passa a conhecer. Mas o que mais o governo, na sua opinião, pode fazer para fomentar a inovação na cidade? Olha, eu acho que o governo pode, e a gente está tentando também ajudar como sociedade civil, fomentar a participação da sociedade no próprio conselho, nos próprios conselhos que existem. A gente tem diversos conselhos, mais de 10 conselhos na cidade. Acho que são 32 conselhos, se não me engano. 32 conselhos. Muito conselho. É muito conselho. É porque alguns são regionais, só a saúde quebra um monte, mas em geral são cerca de 10 áreas onde existem conselhos. E isso é muito legal, porque é uma oportunidade. Então o governo, primeiro, ele tem que dar um pouco mais de visibilidade nisso, na minha opinião, porque é espaço para muita gente disposta tá lá falando e tá lá opinando e tá lá ajudando, arregaçando a manga mesmo para ajudar. Outra coisa são os próprios governantes. Eu diria que o governante ele deve ter menos medo. Frequentemente eu chego como empresário e eu falo, olha, eu preciso falar isso. Da mesma forma como a gente tem que combater todo político ladrão,
tem que também combater o todo empresário interessado. E em quantas reuniões eu tive que começar dizendo assim, olha, eu sou empresário, eu já tive 2 empresas de sucesso, não estou aqui para vender nada. Se quiser, eu assino aqui que eu não quero vender nada. Você tem que começar se defendendo, né? Eu tenho que me defender. É como eu dizer, eu não sou corrupto, não estou querendo corrupcionar ninguém. Só quero ajudar mesmo. E assim, às vezes, demora até algumas semanas para a pessoa falar, não, o Alexandre Borin é um cara bacana, ele está aqui para ajudar. Né? E quando a gente tem esse tipo de abertura, assim, os resultados são incríveis. Né? Eu tenho uma proximidade muito recente por uma abertura muito grande da gestora de assistência social, né, Maria Brandt, e a gente está sempre junto, e a gente está trocando muitas ideias. Né? Então, por que não nós, como Conselho Municipal, não podermos, né, e até como sociedade civil, não podermos emplacar esforços conjuntos? Então, essa abertura, eu acho que é o próximo nível. A cidade está muito bem organizada, a gente vê uma gestão íntegra. Eu dou testemunho do que eu vi até agora, extremamente interessante, né, positivo. E, poxa, não é tão difícil, não precisa ter tanto estômago para participar, porque isso não é necessariamente aquela política ruim, essa é a política boa, é a política do jogar junto. Né? Então, como sociedade civil, eu até costumo convidar os amigos a estarem mais atuantes, estarem mais próximos. Né? Mas são muitas coisas, muitas frentes. Tem um plano muito legal, Jundiaí tem um plano de ciência, tecnologia e inovação para 2050. E lá está previsto todas as ações de governo digital, governo eletrônico, participação cidadã, governo aberto. Eu super recomendo quem está nos ouvindo, aí se interesse, veja, porque isso é muito legal. Está na página do Conselho, inclusive, Municipal de Ciência e Tecnologia, porque são as ações que a gente espera que o governo elija e faça, né, execute, para que a gente tenha essa harmonia do Triple Helix, né? Aliás, você fala muito do conselho, você é um cara que gosta bastante de participar do conselho, eu também sou do conselho, para quem está nos ouvindo aí, né? Como o Bonin já falou, eu sou o vice-presidente do conselho, nós temos um presidente, que é o Sérgio Jacobsen da Siemens, que aliás é convidado aqui do nosso podcast também, em breve ele vai gravar. Mas você então acredita que o fundamental é você divulgar mais a participação desse conselho, trazer mais pessoas novas para participar desses conselhos todos. Mas e o passo seguinte? Acho que o conselho ele também tem que ter um papel relevante na questão da efetividade da política pública, porque talvez surjam muitas boas ideias e aí não sai dali do conselho mesmo, né? Não acontece isso? Como que a gente evolui? Eu acho que uma diferenciação bem importante é que o governo ele não precisa ser nem aprovado, nem buscar aprovação no conselho, nem o conselho deve ser algo que aprove depois o que foi feito. Não ou que essa imponha, ideia. Né? Ou que imponha, ou que tenha uma ordem, se você não tiver o conselho junto, você não consegue governar, não é essa a ideia. A ideia principal é realmente que o conselho né, concentre aí uma série de organizações, inclusive. Então, veja, uma diferenciação importante nem tudo é governo e conselho. Obviamente, o conselho é um conjunto de outras agremiações. Então, a associação comercial, associações industriais, o CIESP, todos esses órgãos estarem próximos, não só via conselho, muito pelo contrário, eles devem fazer eventos convidando o governo, trazendo a sociedade civil, levar também a participação desses personagens e stakeholders da cidade às iniciativas do governo, mas o espaço tem que estar mais aberto, né? E por isso que é importante ter os espaços abertos, os convites feitos e essa atuação. Agora, tudo depende da vontade de emplacar um governo conjunto, ou vamos fazer coisas juntas. Se tem um governo reativo, um governo que tem medo da sociedade civil, você vê um monte de melindres, as coisas não andam. Agora, se tem também uma sociedade civil que também não quer tocar no governo, também é ruim. Então, precisamos desmelindrar todo mundo, tirar esse receio de que a colaboração é realmente algo que vai dar resultados muito mais interessantes do ponto de vista sociais, capitalistas também, porque não, geração de riqueza também para essas organizações e também para a base da pirâmide que a gente tem que se preocupar. Né? Bonin, e o passo antes? A gente está falando de um governo já eleito. Um conselho só funciona com um governo eleito, aquele governo que já está ativo, o prefeito já ganhou a eleição, o governo vai iniciar, ele vai então fazer seus conselhos. E o passo atrás? Será que o cidadão ele não tem que participar também um pouquinho mais da vida política da cidade, entender? Não estou falando de partido A ou B, de cor azul ou amarelo, não. Mas de entender um pouquinho mais esse ecossistema político, até para você saber como que funcionam as regras, para você eleger políticos que comungam, às vezes, com aquelas ideias que você tem, dos grupos que participam, porque
apenas um prefeito vai ser eleito. Vamos falar de município. Só um prefeito é eleito e uma Câmara Municipal é eleita por 4 anos. Sim. Então, é a importância do cidadão também participar desse passo antes, né? Antes do conselho, mas participar desse... Entendeu, beleza, ajudei talvez um prefeito ou uma prefeita a entrar. Ele ganhou. Então, já vamos juntos a partir daqui, porque é muito importante. Tem um plano de governo que existe, tá, pessoal? Existe um plano de governo, existe o plano plurianual, existe todas as peças orçamentárias do governo, que é a LDO, a LOA, né, que todo ano vai para a Câmara Municipal. Só que se o cidadão não entende isso e só vai direto para o conselho, o que é muito importante, mas se ele só vai direto para o conselho ali para discussão, às vezes ele fica... A fase de planejamento ficou para trás. Pois é. Então, você planeja uma coisa que é a oficial, que prega a Constituição, e aí tem aquela ideia que está ali no conselho. E às vezes eu vejo que isso não se conecta. E às vezes não sai a entrega lá via conselho, que é aquele monte de ideia bacana, porque não está no planejamento oficial da cidade. Então, acho que tem que ter essa conexão. Você concorda? É verdade. E concordo plenamente, e acho que as agremiações que têm esse papel. Não é o cidadão chegar lá e vir necessariamente na agremiação política para dizer, olha, nosso plano de governo tem que ser... Ele nem sabe se aquele partido vai ganhar, né? Agora, as agremiações, digamos que... Vou pegar o exemplo do Ciesp, por exemplo. Obviamente, eles têm um papel muito mais relevante de falar com todos os candidatos, inclusive, e dizer, olha, eu vou te ajudar a ter um plano de governo para a indústria. Isso não significa legislar por causa própria, nem fazer lobby. Embora lobby também não tenha nenhum problema a ser feito. Lobby é uma coisa absolutamente, nas democracias mais modernas, absolutamente aceitável, registrado e está tudo certo, né? Desde que você tem um crachá de lobista, você pode estar falando com qualquer governante, isso não há problema nenhum. Dura as coisas escondidas, né? Agora, a agremiação Ciesp vai lá, nesse exemplo, e provê elementos construtivos de um plano de governo. Olha que bacana. Quem manja mais sobre política industrial do que a própria Ciesp, nesse caso? Do que a indústria, né? Que está todos os industriados juntos no mesmo lugar. Exato. Então, veja, se a gente separa muito e pensa só, não, vamos eleger quem tem o melhor plano. Não, a gente pode fornecer previamente, com muita antecedência, essa contribuição aos planos, né? Então, desde cartas que são feitas por instituições um pouco menores, menos expressivas, que solicitam ao prefeito, ao candidato que assine tal tipo de declaração, que assine algum tipo de compromisso, até, de fato, participação direta nos planos, né? Então, acho que isso você tá coberto de razão, precisa ser antes, mas também pode ser durante. Então, são as duas coisas, e para que a gente não tenha novamente a ideia de que, uma vez eleito, o plano de governo é o que vale e tudo mais é imobilizado, né? Não, a demanda da sociedade constante é muito importante. A gente não pode ter medo de discussão, medo de oposição, a gente tem que ter oposição, né? Recentemente, houve até uma reforma dos conselhos municipais, e a gente percebe que o que a gente precisa, na verdade, é colocar mais sociedade civil para dentro, né? No conceito de paridade, sim, mas paridade não no sentido de ter o mesmo número de pessoas do governo, número de pessoas da sociedade civil, mas sim termos mais gente da sociedade civil, porque o governo, o conselho é onde, de fato, nós temos a representação direta do durante. O prévio, obviamente, planejamento, tudo isso aconteceu lá atrás, mas o durante precisa acontecer, e não só através do conselho, através também de conversas, reuniões, eventos, né, que promovam a discussão desses conceitos, e todo mundo amadurece, né? Acho que o governante que é eleito, ele quer continuar atualizado, ele quer continuar tomando as melhores decisões possíveis. Então, não é uma questão de agora que eu fui eleito, eu tiro o pé. Muito pelo contrário, às vezes muitos deles querem acelerar. Até para poder, essa participação da sociedade para fiscalizar, né, Borim? Afinal, de novo, temos um plano, temos um PPA, temos LDO, LOA, e temos essas cartas compromissos todas que os prefeitos assinam, temos também as leis, claro, né? Ou seja, o que é uma lei, pessoal? Para quem não sabe, uma lei é um conjunto de normas definidas ali pelo prefeito que passa pela aprovação da Câmara Municipal. Câmara Municipal são os representantes da sociedade que aprovam essa lei. Isso. E ali tem uma série de coisas que o executivo tem que fazer, o legislativo, o cidadão, enfim, o empresário, está lá a lei escrita. Quem é que fiscaliza se aquilo realmente está sendo cumprido ou não? Além dos vereadores, a sociedade. É esse cara que participa do conselho, é esse cara que participou lá da elaboração dos planos. Então, realmente, a participação da sociedade vai além da ideia, mas também é na questão da fiscalização, né, Borinha? Acompanhar isso. E esse tipo de oposição é bom. Não é oposição de bloquear, de fazer barraco. Não, é oposição de confronto de ideias. É democracia onde, democraticamente, temos divergências. Eu penso A, você pensa B, é bom que você escute o A, é bom que eu escute o B, e democraticamente a gente pode concluir que a gente não concorda.
mas ainda assim conhecemos a visão um do outro. E como que a gente chega no meio termo, talvez, para poder termos uma política única? Nós precisamos inovar de alguma forma, nós temos um recurso e temos duas ideias. Qual é a ideia que vai aquela ser implementada? Eu participei enquanto uns 10 anos atrás, eu comecei alguns encontros, a gente chamava de Rede de Transformação Pública. E a gente teve a sorte de ter pessoas e personagens incríveis palestrando conosco, assim, grupos de 20 pessoas juntas e tal, e por 2 vezes o Fernando Henrique esteve conosco, o Fernando Henrique Cardoso, FHC. E ele falou uma coisa que eu guardo até hoje para mim: a gente precisa de mais líderes na política, isso é certo. Eu não me sinto hoje disposto e com essa vontade toda, mas eu quero apoiar quem esteja e eu quero estar perto de quem esteja. Por quê? Porque esses líderes precisam de apoio, precisam de gente pensante, gente que tenha conquistado alguma coisa para poder contribuir. E o ponto mais legal que ele dizia é o seguinte: o líder, ele tem que ser capaz de tomar decisões que não são democráticas. É a questão de visão do líder. Veja, governar por consenso, ou eu lançar uma pesquisinha na web para saber se a população quer X, Y, Z, não necessariamente vai ser a mesma melhor decisão para a cidade. Então o líder tem que ser capaz, inclusive, de tomar decisões que não são populares, são democráticas, mas não são populares. Então o líder tem que ter até esse tipo de disposição, de contrariar a maioria, né? Por quê? Por uma visão que desafie, né? Então, se eu vou modernizar a gestão e vou ter, então, aqui a obrigação de que o governo só peça um documento uma vez, ele certamente vai ter discussão, vai ter um monte de tecnocracias que vão se mexer e tal, mas você vai fazer uma decisão impopular, mas muito positiva para todo mundo. O potencial de desburocratização, burocracia é bom, mal usado é ruim. Então, o potencial de desburocratização é muito grande quando a gente fala da própria velocidade de criação de empresas e tudo mais. Então, eu acho que é um cenário bem interessante da gente lutar por ele. Fala um pouquinho mais dessa questão da burocracia, Borim, que você fez uma fala uma vez que eu gostei bastante, e você falou agora novamente que burocracia é bom. E por que é bom? Eu não vou dar o spoiler não, quero que você fale do porquê que você acredita que a burocracia é bom, que eu achei muito bacana o que você falou naquela ocasião. Olha, quem me explicou isso, eu aprendi com um cara que conhece tudo, que é o Thiago lá da OAB. Ele disse o seguinte: a burocracia é boa porque ela me permite que, ao solicitar algo para um ente público, para um funcionário público, ele me imponha alguns critérios. Então, por exemplo, o Jones pode falar: para aprovar o projeto da sua casa, eu preciso dessas 2 vias assinadas. Essa é a burocracia boa. Por quê? Se não for o Borim e for outra pessoa, vem o Antônio Carlos aqui e pede a mesma coisa para o Jones, ele pede as mesmas 2 vias com a caneta azul. Agora, se ele pudesse e não tivesse isso regrado, pedir com uma caneta vermelha, pode ser que com o Antônio Carlos, o Jones iria pedir: não, essas 2 vias precisam estar assinadas com caneta vermelha. Então a burocracia protege o cidadão para que seja sempre igual e sempre com caneta azul, por exemplo, sem essa historinha de caneta vermelha. Agora, qual é o problema? O problema é quando o funcionário público, o servidor público, ele começa a exagerar na burocracia. Então, aquele setor começa a pedir mais documentos, um monte de vias, que não são necessariamente para proteger o cidadão, mas muitas vezes ou para se proteger ou para proteger excessivamente um certo processo. Então, a burocracia mal usada é isso, quando tomam-se decisões que burocratizam demais. E ao invés de proteger o cidadão e o processo, você acaba protegendo, na verdade, algo que nem precisa ser protegido. Né? Então, ou atrapalhando a vida do empreendedor, do cidadão, né? Você precisa aprovar sua casa ali, aí tem uma série de documentos que talvez... Exatamente. Ou até mesmo que você pudesse tirar você mesmo na internet, não necessariamente ter que ficar subindo de um andar para o outro para pegar o mesmo documento. E com tecnologias novas, o blockchain está aí para nos inspirar um pouquinho, a gente vai ser capaz até de criar filas virtuais intransponíveis, onde só vai aprovar o próximo quando o anterior tiver sido julgado, aprovado ou não. Né? Porque o blockchain tem essa característica de criar, vamos dizer, registros imutáveis, né? Você escreveu no blockchain, não dá para mudar. Então a ordem da fila está registrada, o protocolo aberto está registrado, não tem como alterar, não tem como apagar. Né? Então isso acho que vão ser tecnologias que vão acontecer muito nas cidades inteligentes do futuro. Cidades inteligentes, então, de novo, não apenas tecnologia, mas processos, mudanças internas. Às vezes você mexe uma peça desse tabuleiro aqui,
você muda toda uma forma de fazer uma nova rotina, não é isso, Borim? Total, sem tecnologia nenhuma. Sem tecnologia nenhuma. É só o approach, é só a forma de resolver o problema que mudou. Então, veja que legal ter um líder que toma uma decisão impopular dessas, né? Muitas vezes isso provoca alguns interesses e algumas pessoas se mexem, mas assim, o líder tem que ser capaz, o bom líder tem que ser capaz de tomar essas decisões impopulares também, né? Não julgar, não governar pela maioria. Isso talvez seja menos inteligente e de resultado um pouco pior. Tem um caso muito legal aqui em Jundiaí que a pessoa, o engenheiro que foi responsável pela construção da represa, isso eu escutei, sou nascido em Campinas, mas moro aqui há já mais de 5 anos, que o engenheiro, que era um japonês, que construiu, não sei o nome dele, não guardei, ele teve uma visão de que a gente precisa ampliar essa represa, essa reserva de água. E não existia nenhum tipo de escassez prevista necessariamente, ou crise hídrica, como aconteceu cerca de 5 anos atrás, em 2017, mais ou menos, em São Paulo. O estado de São Paulo todo sofreu. Todo o estado, exatamente. E ele faleceu antes de ver isso, mas você veja que lindo, né, ver que um engenheiro fez o seu trabalho técnico para prever algo e teve a vontade e conquistou a vontade política para que aquilo fosse realizado. E ao ser realizado, salvou a população de uma crise hídrica, tanto que Jundiaí passou incólume quase por essa crise de 2017. Ele inovou lá na época dele, né? Inovação. Isso foi, acho que nos anos 80, essa história é muito marcante lá para a DAI. A DAI é a empresa de água e esgoto, pessoal, vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo pelo Spotify aqui da cidade. E realmente eles têm vários cases de inovação. Afinal, Jundiaí é uma das referências brasileiras de saneamento, Exato. de tratamento de água. Ou seja, 99% do esgoto coletado é tratado. Aqui todas as residências têm água chegando, né, na sua torneira. Aquelas que não estão são os bairros mais novos, nas adjacências, né, porque a cidade não fica pronta nunca. Então, realmente, esse japonês, esses engenheiros que tiveram vontade política também na época, foram inovadores. E vão inovar novamente, porque já estão prevendo, isso é um spoiler interessante, já estão prevendo que pode ser que falte água daqui 20, 30 anos. Lembra da Agenda 2050, que se conecta com o plano de tecnologia? Claro. Já está sendo previsto, então, pelo próprio prefeito Luiz Fernando, que não vai ser entregue pelo prefeito Luiz Fernando, afinal vai ser entregue nos próximos 20 anos, uma nova represa, em um outro local. Já estão pensando em locais para desapropriar na cidade para fazer uma nova represa, senão aquele vetor oeste do Medeiros, aqui para quem não conhece, Jundiaí, tem um vetor que é o que mais cresce, sentido Itu, né? Aquela região pode ficar desabastecida nos próximos 20, 30 anos, então já está pensando agora na desapropriação. Essa é a visão do gestor público, esse é o líder que tem que ser impopular na hora que ele vai tirar dinheiro de algum lugar para fazer essa obra. Tem que fazer desapropriações. Exato. Vai ter casas que vão ter que ser removidas desses locais. Olha que medida altamente impopular. E poderia ser postergada. Você poderia, não, eu não quero fazer isso, deixa para o próximo. Deixa para o próximo. próximo. O negócio é fazer. Tem que fazer. Isso acontece desde da fila de espera ali na secretaria com uma grande represa, né, Boninho? Então, cases aí para... Você tem mais algum exemplo de medida impopular que você se lembra recentemente, assim, de alguma coisa que foi... Que tem muita coisa ruim, né, que foi feita, mas que deu um resultado positivo depois, né? Acho que uma medida impopular que aconteceu no coronavírus agora, né, fechamento dos comércios todos, uma medida totalmente impopular do governador do estado de São Paulo, que acabou agora desistindo da candidatura a presidente, mas foi uma medida bem impopular que ele teve que tomar, né? Claro. E acabou agora a pagando essa gente conta. basear na ciência, o engenheiro japonês do DAI baseou-se na ciência para tomar decisão, né? Na técnica, né? Eu acho que isso a gente tem que ser corajoso de fazer isso e saber explicar. E não ter medo de compartilhar também que essa decisão foi difícil. Eu costumo dizer que a internet em si, a gente está aqui na internet, né? A gente está se colocando, dando a cara a tapa. Pode ser que nos comentários apareçam coisas ruins, como ela às vezes é implacável conosco, né? Mas a gente tem que dar a cara a tapa de fato, a gente tem que se expor, porque senão fica uma falsa vontade de só ser aprovado. A gente tem que dar opiniões fortes, sim, eu acho que é assim, e as pessoas têm que escutar e democraticamente reagir, né? Com respeito, com democracia, que exige o respeito, né? Então, se a gente está aqui colocando isso e a pessoa concorda, pô, compartilha. Compartilha isso, tanta coisa ruim que é compartilhada por aí, e só chega notícia ruim, iniciativas ruins. Ah, tive uma ideia legal, vi uma ideia legal, quero compartilhar. Compartilha. Leva para outras pessoas também terem uma outra visão sobre isso tudo, desde governo até inovação, até tecnologia. Eu acho que é muito legal a gente compartilhar, mesmo que tenha um ou outro que vá fazer um comentário maldoso, mas eu acho que a gente tem que ser menos ingênuo sobre governo e ser mais atuante, de fato, nas políticas públicas, mesmo sendo, de novo,
sociedade civil capitalista. Vamos embora, vamos trabalhar junto. Porque o crescimento, a geração de riqueza é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Se a gente quebra os ciclos de pobreza que existe nas classes C, D e E, e a gente consegue sobrelevar essas pessoas, capacitando elas, por que não pegar o seu jardineiro e pagar um curso mais profissionalizante para ele? Talvez você não faça isso porque você gosta dele como jardineiro. Mas que tal você pensar o jardineiro de próximo nível que ele pode ser? Que tal você ajudar ele a abrir uma vaga de jardineiro porque ele vai virar um empreendedor da jardinagem? E aí ele não vai abrir uma, não só dele, que deixou de jardinar, mas ela vai abrir várias vagas de jardineiro. A gente esquece de desenvolver as pessoas. E isso nos ajudaria muito a tirar mais pessoas do ciclo de pobreza, né? Então essa desigualdade social vai aumentando muito, porque ao mesmo tempo as famílias mais abastadas têm um filho ou dois, e C, D e E tem média de 4, às vezes 3 filhos. E aí? Vai aumentando o número de pessoas envolvidas no ciclo de pobreza. A gente tem que fazer com que a riqueza cresça. Então é por isso que eu digo, você já conquistou o suficiente, começa a ajudar o outro, cara. Começa a olhar do lado, vai fazer bem para você, vai fazer bem para sua empresa. Né? Eu acho que a Prestos vai ganhar dinheiro se o Brasil for mais rico. Né? Se ele for mais profissional, se ele souber valorizar as vendas, valorizar o bom atendimento, que é o nosso negócio. Então todo mundo ganha. A verdade é essa, né? Sem sombra de dúvidas, Borim. Aliás, você tem uma participação com ONGs, você tem um trabalho bem bacana aí. Conta um pouquinho mais sobre isso e como que isso pode se conectar com a cidade e com o governo. Qual que é a sua demanda, qual que é a sua mazela e como você acha que o governo pode contribuir ainda mais com o papel e com o fortalecimento dessas várias ONGs super sérias que tem nas cidades brasileiras. Afinal, elas ajudam o governo. Elas estão ali para atender uma grande parcela da sociedade que, às vezes, o governo não dá conta. Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso. Claro, é uma boa frente de discussão, Dionísio. As ONGs têm papel importantíssimo. Eu diria que a gente tem que afastar essa ideia de que ONG substitui governo e que a ação que a ONG faz é o governo que devia fazer. Não. Tá aí as OSCs, OSCs, para provar que isso não é verdade. O governo não pode crescer indefinitivamente em número de funcionários, em custo, em tamanho, em custo para o próprio setor produtivo e para... É um overhead, né? Um peso extra que acontece em qualquer cadeia produtiva. Então, as ONGs elas são muito importantes. A gente, como sociedade civil, tem que atuar também através delas, porque principalmente na área social, né? Existe muita carência, existe muitas situações onde a gente, com pouco esforço, pode fazer ações muito valiosas para os outros, né? Então, recentemente eu tenho promovido um pouco essa consciência dentro das próprias ONGs também sobre o que fazer, né? Porque também não adianta nada você, sei lá, eu sou uma ONG que vai cuidar da população com situação de rua. O que você vai fazer? Eu vou distribuir marmitas, que é o que eles precisam à noite, ou cobertores. Tá, mas qual é o real problema? A pessoa está lá por quê? Se é droga, e 50% dos casos muitas vezes nós temos que trabalhar isso. Então, eu posso trabalhar o governo para que amplie programas de absorção desses indivíduos que estão com envolvimento com drogas. Se o problema não é isso, se é o acolhimento familiar, uma pessoa em situação de rua não está lá porque ela gosta. Possivelmente a vida na rua é melhor do que a vida que ela tinha em casa. Às vezes acontece também. Então essa escolha, ela também mostra que a razão não está na rua, né? A razão do problema não é a rua em si, mas é a família, né? Então essa atuação pode ser ampliada, né? Então uma ONG que às vezes vai em direção a essa população e só oferece a comida, ela poderia também ter uma visão de engrandecimento dessa pessoa que está lá, né? Então tem um caso muito interessante, nós fizemos um encontro de ONGs aqui em Jundiaí, e o pastor Nilson, da Igreja Batista, ele teve foi um negócio organizacional, várias organizações juntas, mais de 20, 30 ONGs que estavam presentes. E ele disse o seguinte, sabe aquela história do filho pródigo? Que, enfim, briga com o irmão e com o pai, sai, gasta metade da herança que era dele, gasta tudo e depois volta arrependido ao pai, né, pedindo perdão. E existe até uma inflamação. Mas ele gastou tudo e agora você recebe o filho que gastou tudo com uma festa. Né? É uma história muito interessante, né? E valorizando talvez aí a questão do que se aprendeu com esse processo todo. Mas ele disse o seguinte, você imagina que o filho pródigo está lá, foi para a rua, gastou em farra, gastou todo o seu dinheiro. E no momento que ele está comendo o pão que o diabo amassou na rua, jogado,
chega uma ONG e dá uma marmita para ele. Será que ele vai voltar para o pai arrependido? Né? Então tem uma brincadeira que ele fez, eu entendo isso como uma provocação, que não é que a gente não deve dar, mas a gente deve tirar ele daquela situação, mais do que simplesmente dar o peixe, como se costuma dizer. Que tipo de vara você vai entregar para ele? Que tipo de preparo você vai dar? Então as ONGs têm este tipo de oportunidade de evoluir a sua atuação e atuar também um pouco mais com o governo, porque às vezes tem uma coisa, não, eles são governo, eles fazem um serviço ruim, a gente está aqui enxugando gelo por culpa deles. Não, tem que trabalhar junto, de fato, porque eles são a sociedade civil tem que estar junto com o governo. Gosto muito da gestão, dos exemplos da gestora Maria Brant, ela está sempre próxima, ela está sempre muito aberta para falar com essas ONGs, e eu acho isso muito louvável. São poucos os governos que têm gestores abertos a falar nesse nível, né? Então, fica aqui um elogio e eu acho que a gente tem muito o que fazer ainda junto com essas ONGs. Né? Esse muito o que fazer, que eu já pego o gancho da inovação. Temos muito o que inovar, né? Porque realmente esse trabalho das ONGs, desde que eu me entendo por gente, sempre vem mais ou menos nessa questão do dar a comida, dar a marmita. Ó, eu conheço o Borim, que é um cara legal. Borim, vamos juntar aqui cada um recurso, Claro. vamos montar uma quantidade de marmitas e entregar? É muito bom, realmente é importante, a pessoa realmente está com fome e não estamos falando aqui para não dar. Precisa dar. Precisa dar, mas e o pós? E como que eu tiro a pessoa daquela situação? É isso que você está falando. Como Inovação. que eu inovo? Como que eu inovo no papel da ONG em ajudar o cidadão que está lá? A gente chegou a discutir isso. Veja uma inovação, por exemplo. Você poderia ter um aplicativo no celular de qualquer pessoa e com reconhecimento facial, ao dar uma marmita, para quem quer que fosse, poderia ter uma indicação. Isso não vai contra a LGPD nem nada, mas um convite. Olha, convide a pessoa com quem você está falando para comparecer em tal lugar que temos uma oportunidade para ele. Veja, qualquer ONG da cidade poderia identificar a pessoa e já dar uma palavrinha a mais para a pessoa. Olha, seria legal você comparecesse lá, porque seu perfil parece bater com esse programa. Dá a vara, não dá só o peixe, dá a vara, ou provoca a pessoa a buscar essa vara. Né? Então... Sim. É muito interessante, a inovação está aí, está no processo. Não precisa ter aplicativo também, pode ser um processo. Temos uma praça comum para todas as ONGs darem os alimentos, junto já tem assistência social, junto já tem o acolhimento. Por que não pensar em coisas inovadoras só na sua forma? Sim. E já muda muito, já melhora muito. No diálogo com a igreja e com esses outros atores que fazem um trabalho maravilhoso, mas que tem que dialogar. Super importantes. É isso. Mas aí, saindo um pouquinho de ONGs, mas falando ainda dentro de ecossistemas. Nós temos aqui um ecossistema de inovação em Jundiaí, né, que está surgindo agora, vamos dizer assim, que é o Grape Valley. E você está à frente também desse projeto, assim como essa paixão pelas ONGs, por esse trabalho super legal que você faz com mais algumas pessoas. Tem também esse outro trabalho que é a construção desse ecossistema. Como que funciona isso aí? O que é o Grape Valley e o que ele propõe para a cidade? Perfeito, Jones. Vamos lá. Grape Valley é um conceito de comunidade, não é nada, não é uma novidade, é inovador, mas não é uma novidade. No estado de São Paulo tem aparecido várias comunidades e a gente não podia ficar atrás. Então, como membro do conselho, a gente logo percebeu que precisava montar uma comunidade de inovação. O Grape Valley é isso, é uma comunidade informal. Nós nos encontramos toda a primeira quarta-feira dos meses, às 19 horas, num local variado. Então, a gente tem um link, depois eu passo para vocês, é bit.ly, se você puder colocar também na descrição e no Spotify, mas eu já vou dizer, né, bit.ly/Grape Valley, com 2 L's, Jundiaí. Que é Grape Valley. A uva, né, Valley da uva na tradução, ali, Grape Valley. Grape Valley, com Y no final, Jundiaí, tudo junto. Então, nesse site, a gente tem uma série de informações. E o local onde os encontros vão acontecer está sempre divulgado também no grupo de WhatsApp que nós formamos. Qual que é a ideia? Uma comunidade de inovação é tipo uma caixa que você coloca startupeiro, desenvolvedor, investidor anjo, governo, pesquisador. Coloca hub de inovação, empresas particulares, privadas, capitalistas. Bota tudo na caixa e chacoalha. Estudante, quem quiser. Estudante, pesquisador. Você chacoalha. Disso sai muita coisa legal. Porque o investidor não é nada se ele não tiver o empreendedor e o startupeiro, o cara que quer desenvolver seu negócio. O startupeiro não é nada se ele não tiver o dev para fazer também os softwares e todos os sites e tudo mais. Então, tudo isso misturado dá muito bom resultado. Tanto é que nós fizemos 3 reuniões.
Aliás, nós vamos para a terceira reunião. Na primeira reunião nós tivemos 20 pessoas presentes. Na segunda tivemos 40. E agora a gente está com 200 pessoas cadastradas em menos do que de 2 meses e meio, cadastradas nesse ecossistema. São mais de 50 startups e desenvolvedores, mais de 60 empresas. Então tem mais de 30 investidores estão inclusive lá também. Então é um ecossistema que só dá coisa boa, entendeu? Então o governo, por exemplo, tem que dar mais espaço para essas coisas acontecerem, contribuir, apoiar, e é o que tem acontecido. O próximo encontro a gente já vai fazer na TV Tech, trazendo um pouco dessa inovação também aí para os equipamentos municipais, né? E buscando democratizar isso. Volto a dizer, a gente não pode fazer um encontro fechado num restaurante chique e achar que isso vai ser inclusivo. Então a gente tem que ir realmente para o espaço público, para a biblioteca, para a TV Tech, que é onde vamos nos encontrar, inclusive. Descentralizar, né? A ideia. Descentralizar e levar para próximo também do resto da população. Não dá para fazer pequenos clubes. A gente tem que, de novo, ampliar o acesso a essas oportunidades, né? E todo mundo é bem-vindo, Borim. Todo mundo é bem-vindo, basta acessar esse site que eu mencionei. Se cadastrar, então, se você tem uma startup, cadastra a sua startup, a sua ideia de negócio. E tem lá um cadastrinho simples, que hoje já tem mais de 150 empresas cadastradas, pessoas, enfim, players cadastrados. E com isso a gente consegue avisar, inclusive por e-mail. A pessoa, não quero participar de grupo do WhatsApp. Não tem problema. Por e-mail a gente sempre avisa sobre o encontro. Mas no grupo é sempre mais legal. A gente tem um grupo muito bacana, tem um conceito assim, só pode postar eu preciso de. Não pode postar propaganda, não pode postar divulgação, falar sobre si próprio. Tem que dizer o que a pessoa precisa e aí o ecossistema está pronto, como tem poucas mensagens, o ecossistema está pronto para também responder e dar resposta ao que a pessoa precisa, né? Então é bem interessante o formato que isso está tomando, e acho que os resultados vão falar por si próprios, né? Com certeza. Mas olha, não sou só eu fundando, não. Jones está na minha frente aqui, fundador. A gente tem um grupo de quase 10 pessoas que tiveram essa visão. Então, queria aqui dar muito crédito, né, ao Arthur, o Felipe, a CE Jundiaí, o próprio Sebrae, que estava lá forte, né? Ao Novo Dia aqui, o grupo com o Rodrigo também, que nos apoiou. A Karina do Instituto Federal. Então, assim, eu vou esquecer de alguém, aposto, mas, assim, muitas pessoas ajudaram e sintam-se todos reconhecidos, porque é uma coisa boa para a cidade, né? É isso aí. E a importância disso tudo está conectado com aquilo que a gente falou no começo do nosso bate-papo. A legislação da cidade, a abertura do governo, o fortalecimento institucional das empresas, porque se essa caixa, como você falou, funciona, ou seja, um desenvolvedor se conecta com um investidor e alguém de design, pode sair uma empresa. Total. Se saiu essa empresa, por que não ele testar isso no governo? Por que não ele ser comprado pelo governo para resolver um problema da cidade? E aí a coisa gira, né, Borim? Acho que é isso. Esse é o objetivo final da coisa, né? Que não termina, na verdade, mas... É difícil até prever o que dá, porque nós temos no grupo, por exemplo, o Marcelo Cerezé, da Castelo Alimentos. Nós temos o Sérgio Bergamini, que é da Jundiá Sorvetes. Pô, ele está lá no grupo, ele quer respirar também a inovação, a juventude dessa turma, que tem um jeito diferente de fazer negócio, de se reinventar. Então eu tiro o chapéu para eles, inclusive por participarem, por nos aturarem, mas é um cumprimento, porque realmente isso é preciso. Não só o governo comprar ideias, mas as empresas que já podem ser o primeiro cliente de qualquer negócio também estarem lá para comprar. Exato. O governo, outras empresas grandes, como você citou esses nomes, mas tem muita gente boa nesse grupo, pelo que eu estou vendo. Gente. Esse mapeamento está muito legal, são mais de 240 pessoas já mapeadas, né? Exato. Sendo algumas startups, alguns desenvolvedores. Eu não vou falar direitinho os números, porque eles mudam muito, porque toda hora está chegando gente nova. Então a gente está divulgando nas redes sociais, então pesquise aí, dê um Google, se você jogar Grape Valley Jundiaí, você já acha alguma coisa. Mas o site... Fala o site de novo, Borim. bit.ly/Grape Valley, com Y no final, Jundiaí. Grape Valley, Jundiaí. E isso fica para acessar, lá tem todos os links, não tem um site da comunidade, porque é uma comunidade informal mesmo, nem site tem um encurtador de URL, uma URL com todos os links lá disponíveis, para que as próprias pessoas vão se conectando e agindo como dentro dessa caixa chacoalhada, que é fantástico. Inovação é isso. É você escutar, é ver o exemplo, é aprender. E dentro das reuniões a gente faz isso. 15 minutos de apresentação no máximo para ter tempo para conversar sobre inovação. A ideia é conversar sobre inovação. É aquela história que começamos a conversa. Empreendedor longe de empreendedor esfria. Empreendedor perto de empreendedor
esquenta, mantém-se quente, mantém aquecido para continuar inovando, né? Contra tudo e contra todos, mas inovando. Né? Com toda certeza. Olha, acho que tem muita água para passar embaixo dessa ponte ainda. Esse assunto Grape Valley ainda vai dar muito o que falar na cidade. Tem muita gente boa chegando, a Caixa está se movimentando o tempo todo. Não acontece só network no dia da reunião. O network está acontecendo nesse exato momento no grupo, o pessoal está conversando, eles estão interagindo. Exato. Aquele eu preciso de, está sempre acontecendo algum retorno para essa pessoa que precisa de algo, enfim. Tem muita coisa boa para acontecer. Mas, Borim, o nosso papo vai chegando no final. Eu agradeço muito a sua participação. Você é um craque. Sou muito seu fã por tudo que você nos ensina, por tudo que você representa, tanto na sua ideia de governo, na sua ideia de cidadão, participante da cidade. Espero que nós possamos trabalhar muito tempo juntos ainda. E deixe seu recadinho final para aquele que está nos assistindo, para aquele que está nos ouvindo aqui no Spotify. E, mais uma vez, obrigado pela participação, cara. Muito obrigado. Eu queria agradecer, óbvio, né? E lembrar a todos que é hora de arregaçar manga, né? Não adianta nada a gente ter uma cidade bacana se ela não é bacana para todas. Então, já estamos num nível muito bom. Bora arregaçar a manga, bora tirar aquele restinho de fôlego que a gente tem no dia a dia, não se perdendo nas atividades do sistema e lembrar do outro, lembrar das atividades que a gente pode desenvolver em parceria, de fato, se aproximando de pessoas interessantes. Então, lembra você de nos seguir aqui no podcast do Jones, que eu acho muito legal, vários entrevistados de muita qualidade, e também de nos seguir nas redes sociais, né? Vou deixar aqui meu Insta para quem quiser, né? É o @realtimemkt, realtimemkt, e a gente vai compartilhando dentro do possível essas iniciativas com mais informações por lá também. Jones, muito obrigado, cara. Parabéns. E muito legal, muito exitosa que seja a sua iniciativa aqui no podcast. Cara. Nossa, eu que agradeço, Borim. Você é um parceirão e continue nos acompanhando. Em breve, novas entrevistas para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo. Sempre um convidado altamente especial, altamente capacitado, técnica e socialmente como a gente precisa. Então, mais uma vez, muito obrigado, Borim. E nos vemos, pessoal, semana que vem com mais uma edição do Pod Inova. Um abraço e até a próxima.